Boa tarde aos senhores e às senhoras deputados e deputadas. E, havendo número regimental, eu declaro aberta a presente reunião. Com concordância... Vocês estão ouvindo bem? Ele está com um pouco de eco, assim. Tá, vamos embora. Com a concordância do plenário, dispenso a leitura da ata na primeira reunião realizada no dia 6 de março, por ter sido publicada em discussão a ata. Não havendo requerimento de discussão, em votação, e aqueles que aprovam permaneçam de pé. É isso. Passamos adiante, a ata aprovada. Segundo as comunicações da presidência, antes de iniciar essa ordem do dia, eu tenho algumas comunicações a fazer. Melhorou, obrigada. Nossas reuniões deliberativas serão às quartas-feiras, às 14 horas, aqui no plenário 9. As audiências públicas poderão ser realizadas depois das reuniões deliberativas ou às quintas-feiras pela manhã. Informo aos senhores deputados e deputadas que eventuais solicitações de relatoria deverão ser encaminhadas à Secretaria da Comissão pelo Infoleg Comunica. Registro também que a presença em reuniões será iniciada com antecedência de 1 hora em relação ao horário marcado para as reuniões e será exclusivamente de forma presencial nos postos de registros biométricos no plenário da comissão. Os requerimentos procedimentais devem ser enviados exclusivamente pelo Infoleg e Autenticar a partir de 1 hora de antecedência em relação ao horário marcado da reunião. Os comunicados de delegação para fala de liderança do vice-líder deverão ser feitos pelo e-mail do SDR. Ótimo, já faço o registro, então, que os pedidos de relatoria que chegaram via Infoleg, nós já recebemos e em breve já faremos os encaminhamentos. No ato da presidência da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Quero fazer esse registro porque é referente ao arquivamento de requerimentos da sessão legislativa anterior. Vou fazer a leitura e, caso haja alguma dúvida, enfim, que entre em contato com a assessoria da comissão. Como presidenta dessa Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, eu uso das competências regimentais previstas no artigo 41, 163 e 164 do RICD e conforme a orientação técnico-legislativa número 2/2017 do Departamento de Comissões, submeto à consideração de Vossas Excelências o ato da presidência que determina o arquivamento de todos os requerimentos apresentados na sessão legislativa anterior, cujo objeto não foi alcançado naquela oportunidade. O objeto do presente ato é conferir maior objetividade deliberativa aos trabalhos realizados por esta comissão nesse ano de 2024. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Em relação dos requerimentos, acho que pode tentar. Sim. Exato. Pronto. A palavra. Só para ver se eu compreendi. Todos os requerimentos da legislação passada vão ser arquivados, é isso? Os que não foram, os que não executados. tiveram segmento, exatamente. Tá, apenas requerimentos, né? Apenas requerimentos. É isto. Posso prosseguir? Ótimo. Em relação dos requerimentos que serão arquivados, encontra-se disponível na Secretaria da Comissão. Dessa forma, declaro prejudicados e determinado o arquivamento de todos os requerimentos apresentados no ano de 2023. Eu passo aqui, que é da sala da comissão, esse é o encaminhamento do dia 13 de março de 2024 para essa presidente que vos fala. Antes de iniciar a ordem do dia, eu gostaria de ocupar esse espaço para fazer um breve pronunciamento, porque eu acho que é necessário, uma vez que é um espaço importante de deliberação de políticas e encaminhamentos, e principalmente para mim, enquanto uma deputada no primeiro mandato, que ocupa agora a presidência desta comissão, fazendo deste espaço um espaço, primeiramente, de grande valia para que a gente faça a defesa dos direitos humanos. E, segundo e não menos importante, tendo o reconhecimento do quão caro é e relevante um momento como esse, considerando todas as movimentações, e isso é de cunho bem pessoal, na minha construção enquanto sujeito dentro da política. Então, senhoras e senhores deputados e deputadas,
e a todos os que nos acompanham na TV Câmara e nas redes sociais, e, sobretudo, as representações das entidades dos direitos humanos que nos prestigiam hoje, tanto presencial quanto virtualmente. Eu falo que nessa primeira reunião extraordinária da comissão é muito importante tê-los aqui. Hoje, ao assumir a presidência da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias e Igualdade Racial aqui da Câmara dos Deputados e das Deputadas, sinto-me profundamente lisonjeada e ciente da grande responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Este é um momento significativo, e não só para nós que estamos aqui reunidos. É importante e representativo para todo o nosso país, para todos os cantos e recantos deste gigantesco país. Em 2024, temos diante de nós a oportunidade, e mais do que isso, a obrigação de avançar significativamente nas pautas que são de suma importância para esta comissão. Nosso objetivo é claro e muito objetivo. Requeremos fazer uma gestão verdadeiramente entregue aos resultados concretos, às pessoas que mais necessitam, aprovando projetos que estão sob a nossa competência. Reconhecendo as divergências políticas existentes entre alguns que aqui compõem este espaço, no entanto, é um terreno comum de compromisso com a dignidade humana, a justiça, o respeito às minorias, a promoção da igualdade humana e a justiça que devem ser sempre o mote da nossa construção. Devemos focar os nossos esforços para que tenhamos pleno desenvolvimento desses trabalhos. Temos a necessidade urgente de enfrentarmos juntos os problemas reais que afetam a população brasileira. E esse enfrentamento deve partir, primeiramente, das nossas tratativas sendo cumpridas como tal. Diante dessa necessidade, e juntos, de forma objetiva, temos o compromisso com a população brasileira. Os problemas que não escolhem cor, gênero, condição social, faixa etária ou comunidades e povos que são socialmente excluídos dependem objetivamente da nossa atuação nesse espaço. Neste espírito, estamos desenhando as pautas prioritárias que demandam a nossa atenção e esforços imediatos. Educação para a igualdade, enfrentamento ao racismo e todas as formas de discriminação, proteção aos direitos das comunidades quilombolas, das comunidades LGBTs, das pessoas com deficiência, das mulheres, refugiados, sempre abrangendo o acesso a serviços públicos de qualidade e a necessidade da proteção contra qualquer tipo de violência, intolerância e discriminação. Por isso, quero deixar muito nítido que táticas de tumulto, de confusão ou de qualquer tipo de mobilização que venham a destoar do tom deste trabalho que nós aqui queremos implementar, nesta atividade tão importante que é essa atividade parlamentar, não serão toleradas. Esta comissão, ela presta um importante trabalho para a sociedade brasileira, que nos observa e espera de nós resultados. Estamos aqui para trabalhar, para dialogar e, acima de tudo, para alcançar nas políticas públicas um avanço que farão a diferença na vida do nosso povo. Portanto, anuncio que tanto o gabinete da presidência quanto esta deputada que vos fala estão totalmente de portas abertas para que possamos construir mecanismos de defesa e diálogos que sejam construtivos para o nosso avanço enquanto trabalho legislativo, mas também e principalmente para a sociedade brasileira. Quero agradecer sinceramente a todos e a todas que possibilitaram e confiaram o voto a mim para que eu, neste momento, dê início como presidenta aos trabalhos desta comissão. É um grande privilégio servir e espero sinceramente contar com o apoio de vossas excelências para que juntos nós possamos transformar as aspirações compartilhando deste que é um desejo em comum: o desenvolvimento e a garantia dos direitos da sociedade brasileira. Quero também agradecer, em nome de todos aqueles e aquelas que lutam, que são os defensores da dignidade humana em todos os campos. Isso é importante ressaltar, porque nós temos aí um grande desafio, mas também temos uma grande disposição para esse diálogo e para essa construção. Juntos vamos trabalhar incansavelmente
para que esta comissão seja o farol da esperança, da justiça, da igualdade para todo o Brasil. Muitíssimo obrigado. E agora vamos dar início aos trabalhos. Iniciando a ordem do dia, senhoras e senhores membros, tendo em vista que os 2 requerimentos pautados são de minha autoria, eu peço a gentileza que assumam a presidência e eu repasso para a deputada Reginete Bispo para que ela possa encaminhar esses 2 requerimentos. Porém, já aviso também que o item 3 da pauta, o PL 2819 de 2020, será retirado da pauta, conforme tratativas, e também a solicitação da relatora, a deputada Reginete Bispo. Por gentileza, deputada. Senhora presidente, apenas pela ordem, regimentalmente, na ausência da presidente, deve assumir o deputado com o maior número de mandatos, o mais idoso da casa. Nessa questão deveria ser eu. Todavia, eu abro mão para que Vossa Excelência ceda para que a deputada possa presidir. Então, só para que o regimento seja cumprido, já é a primeira sessão, tem que ser o exemplo para as demais. Então, muito obrigado. Deputado, diante da sua imensa generosidade, eu agradeço, porque é importante que tenhamos também esta como uma forma de troca e de forma muito objetiva. Das próximas vezes, com certeza, estaremos mais afiadas com esse regimento para que não haja nenhum tipo de equívoco. Mas lhe agradeço muito por isso. Esse requerimento, então. Boa tarde a todos, todas que nos acompanham nas redes sociais, na TV Câmara, meus colegas aqui de comissão. Inicialmente, quero agradecer ao deputado Feliciano pelo deferimento e dizer que é uma honra estar aqui, presidenta, neste momento. São 2 requerimentos propostos pela presidenta. Eu sugiro que a gente faça a votação em bloco desses 2 requerimentos, conforme apresento agora cada um deles. O requerimento 2 de 2024, da senhora Daiana Santos, que requer a realização de mesa redonda com representações da sociedade civil, movimentos sociais e agentes públicos com atuação em direitos humanos, para debater uma agenda comum de modo a subsidiar a elaboração do plano de trabalho deste colegiado e eventuais ações conjuntas com outras entidades. O segundo requerimento, requerimento número 3, de 2024, da senhora Daiana Santos, que requer autorização para a utilização de recursos da previsão orçamentária mensal da comissão no custeio de despesas com serviços de alimentação em reuniões técnicas, mesas redondas e cerimônias agendadas, além da recepção de autoridades convidadas pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial em eventos institucionais. Em discussão, o requerimento. Não havendo... sim, pois não. Para discutir? Deputado Feliciano. Sim, para discutir o primeiro requerimento, eu gostaria de saber se a nossa presidente, deputada Daiana, permite que eu subscreva ele. Eu gostaria de subscrever esse requerimento e saber se Vossa Excelência permite que a gente possa também apresentar nomes, como ficou muito genérico, movimentos sociais, nós podemos apresentar sugestões de movimentos sociais também. Os participantes, no caso, os movimentos sociais.
deputado Marcos Feliciano, não só aceito a subscrição, quanto também já de antemão coloco aqui como compromisso para que a gente não venha a ter nenhuma das partes se sentindo distanciada da possibilidade do debate, criar uma lista prévia para garantir a fala. Então, acho que isso é necessário para que a gente possa ter a garantia, tanto de quem se faz presente, quanto também de quem utiliza da palavra online. Isso é possível e já coloco isso como uma possibilidade real para que a gente tenha essa lista prévia e garanta a fala a todos. Certo. Eu gostaria só de mais tarde, então, ter acesso a essa lista e saber até quantos nomes pode ser colocado. De fato, é isso, uma informação importante. Os convites, e isso até inclusive na reunião, na última reunião que foi efetuada ano passado, todos os convites eles são enviados de forma aberta para a sociedade. Então, uma vez que a gente os envia, vem esses nomes e a gente pode fazer essa organização e aí disponibiliza. De fato, é essa forma. Essa é uma das possibilidades que nós estamos colocando à disposição para que não haja a retirada ou a perda de algum dos participantes que, porventura, principalmente online, vem a ter oscilação até da própria rede que utiliza e acaba ficando impossibilitado do debate. Então, a gente quer garantir que haja isso. Esses convites são abertos, a gente organiza e sistematiza essa lista e depois disponibiliza isso, sem problema algum. Eu acho que é necessário para garantir a palavra. Isso, de fato, é necessário e é democraticamente que a gente quer construir esse espaço de fala. Muito obrigado, presidente. Essa era a dúvida do primeiro requerimento. Do segundo, eu estou vendo aqui que é a questão de custeio. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer na Comissão de Direitos Humanos. Eu estive presidente e sempre que fazíamos café, não havia nenhum tipo de necessidade de questionar o plenário. Eu queria saber o porquê desse requerimento. Posso respondê-lo? Da mesma forma que foi quando o senhor era presidente, porém agora a gente apresenta esse requerimento conforme a solicitação do presidente desta casa. Esse é só um requerimento para dar ciência aos senhores e a toda a população brasileira daquilo que nós estamos utilizando. Isso é amplo, aberto, transparente e, mais uma vez, ressalto, é uma solicitação do presidente da casa para que a gente mantenha de forma muito nítida e libada toda a nossa conduta nesse período do ano que se inicia nesse momento. Eu só questionei porque, quando eu fui presidente, em outras comissões, eu nunca havia visto essa ordem da presidência. Mas é interessante, até porque a transparência tem que ser, de fato, plena. E era só esse o meu questionamento. Obrigado, Feliciano, pela contribuição. Talíria? Subscrevo os requerimentos também. Ok, obrigada. Em votação. Gostaria de subscrever também o requerimento. Sim, deputado. Também vou Deputado subscrever. Subscrevo. Capitão Alden, Gilvan da Federal também subscreve. Gilvan da Federal. Sim. Ok. Subscrevo igualmente. Sim, tudo bem. Mais alguém? Se há consenso, né? Votação simbólica e aprovados os requerimentos. Aqui em votação. Okay. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo os trabalhos para a presidenta, Dayana, por gentileza. Agradeço a todos os deputados e deputadas que se colocam à disposição para... Quer fazer uso da palavra, deputada Talíria? Vai encerrar? Eu vou querer também, presidente, Gostaria uso de... da palavra. Acho que é possível. 3 minutos? Sim, sim. É isso. Depois dela. Deputada Gilvan, Capitão deputado Hélio, capitão Alden. Não, pode falar. Se você quiser, pode falar. O pastor Marco Feliciano também. O capitão Alden também se inscreveu. Quem foi o primeiro? Talíria. Deputada Talíria? Ótimo.
Não, próximo é o deputado Gilvan. 3 minutos, por gentileza, deputado. Pode marcar aí para a gente? Obrigado, presidente. Que Deus abençoe aí, que você tenha um ano produtivo aqui à frente da Comissão de Direitos Humanos. Eu vim aqui fazer o meu protesto e direitos humanos também, como defendem que é para todos, é para os evangélicos também. Então, eu venho repudiar a fala do ministro Gilmar Mendes, que, sem provas, acusou falsamente que existe uma narcomilícia evangélica no Rio de Janeiro. Cito os nomes, ministro Gilmar Mendes. Quem é o pastor? Porque pode ter certeza que, se existir, que eu acredito que não existe, ele tem que ser preso, e pode ter certeza que jamais será um pastor, porque os evangélicos não aceitam algo estarrecedor, que é se envolver com o narcotráfico. Pelo contrário, se não fosse a igreja que recupera milhares de viciados, de dependentes em drogas, seria muito pior o índice de criminalidade do nosso país. Então, a gente tem que dar, graças a Deus, existir esse trabalho das igrejas. Então, aqui eu fico o meu desagravo, o meu repúdio a essa fala que contra os diversos líderes evangélicos, aos milhares de evangélicos do nosso país, uma acusação sem qualquer base, sem qualquer prova. Para terminar, eu também quero aproveitar aqui, nesse primeiro dia da Comissão de Direitos Humanos, prestar meu apoio e os meus parabéns aos policiais rodoviários federais e aos policiais militares que mataram 26 bandidos em Varginha, que tinham crimes como roubo de carga, tráfico de drogas, roubo, receptação, furto, ameaça. Então, 26 marginais morreram na ação policial. Então, eu quero parabenizar aqui os policiais militares, policiais rodoviários federais, que nos livraram de 26 bandidos criminosos. Obrigado, presidente. Passo a palavra para o deputado Hélio. Senhora presidente, Dayana Santos, desejar toda a sorte do mundo, que Deus conduza aqui a senhora nesse mandato. É uma comissão ideológica, é uma comissão que tem pauta, que aqui tem que ser discutida, e que sempre o direito de expressar as suas ideias deva ser respeitado aqui. E quero parabenizar a Vossa Excelência, de primeira vez na presidência, a forma como abriu a possibilidade de podermos indicar pessoas para esse requerimento que a senhora colocou. Eu vou falar aqui o meu repúdio quanto à saúde indígena, o descaso que esse governo está fazendo com os Yanomami, o aumento de número de mortos em 2023, descarte de medicamentos. Cientista da Fiocruz, gasto, e não sou eu, está na mídia, com dinheiro que era para ser gasto na saúde indígena, com viagem. E vou além, um repúdio maior ou igual, que repúdio a repúdio, o que a USP, o que a bancada de heteroidentificação, que eu falo que é um tribunal racial, cometeu com o Alisson Rodrigues, um cidadão pardo, que tiraram dele o direito no curso de medicina. Ele é pardo. Por que a população brasileira, a maior parte, formada por negros? Porque negro é quase 11% de pretos e 46%, 47% de pardos.
Então, soma dá o conceito de negro. Nós não podemos abrir mão do direito que o cidadão tem, o direito de autoidentidade. Estão tirando dele. Na hora de somar, para ter o conceito ali, para engrossar o caldo, o pardo é aceito. Aí essa comissão de heteroidentificação discrimina depois do concurso. Então, o meu repúdio, porque eu acho que é uma coisa ilegal, eu sou totalmente, não é ser só contra a cota racial, eu sou a favor da cota da oportunidade social. Porque a maioria da população, como dizem, são negra, então eu vou dar cota para os pobres. 50%, 70%, 80%, que a cota realmente ela tem um impacto. Então, toda vez que um cidadão perdeu o seu direito de autoidentidade por ser pardo, vai ter aqui o meu repúdio. Desejo boa sorte na condução que Vossa Excelência está conduzindo. Esperamos que prossiga assim nessa comissão. Vai ter embate, mas faz parte da comissão. E boa sorte a todos. Com a palavra, o deputado Marco Feliciano. Senhora Presidente, eu quero dar boas-vindas a Vossa Excelência, à presidência dessa comissão. Que Deus a ilumine de fato e te dê muito equilíbrio, né? Essa comissão é uma comissão polêmica. Eu já estive onde Vossa Excelência está e eu não contei com a cordialidade dos companheiros, como Vossa Excelência está aqui contando nesse momento. O seu discurso foi contundente e importante. Percebi que Vossa Excelência falou sobre não tolerar aqui dentro da comissão nenhum tipo de baderna. E eu espero que isso seja aplicado para todos os lados, tanto para quem é oposição ou situação. Porque fazendo isso, vamos manter um equilíbrio. O direito ao contraditório que seja sempre garantido, principalmente nas audiências públicas. Essa é uma comissão basicamente de audiências públicas, e todos os companheiros que apresentarem qualquer tipo de pedido de audiência pública, que permita que o outro também possa mandar no número equivalente ao contraditório, porque é o contraditório que dá a beleza do debate na questão dos direitos humanos. Nesses últimos dias veio à tona a questão da Ilha de Marajó, a exploração sexual de crianças. Eu acredito que essa comissão prestaria um grande serviço ao Brasil, se de repente pudéssemos até, como uma proposta, de fazermos uma visita como comissão à Ilha de Marajó, observarmos, já existem outros materiais, inclusive nesta comissão, de outros mandatos, que foram bloqueados por pessoas extremamente poderosas, e isso veio de gente do alto nível da política brasileira, e, de repente, o assunto voltou à baila, e é um assunto extremamente importante. Eu acredito que Vossa Excelência faria um excelente trabalho nesse quesito. A erotização precoce das nossas crianças brasileiras é muito triste. De repente, um outro assunto para ser abordado aqui, porque nossas crianças têm que ter direito também à sua inocência, preservar o seu início de vida, e isso seria para nós de extrema importância. Nós vimos agora uma polêmica com o Ministério da Educação de um livro, que é um livro que fala, inclusive, sobre a cor da pele, toca na questão racial, porém, dentro do livro existem palavras extremamente desordeiras e pesadas, até para a juventude que está estudando. Há uma reclamação generalizada. Então, questões como essa não podem fugir aqui da baila da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos é o direito humanos para todos os humanos. Policiais. Eu acabei de ouvir agora, no plenário, uma deputada falar que o ano passado houve 531 suicídios de policiais. Um assunto a ser abordado, porque os policiais brasileiros estão se suicidando. Então, assuntos como esse devem fazer parte do nosso métier de debates aqui na comissão, e que nada seja cerceado. Todos os deputados têm o direito de falar à vontade, mantendo o decoro, né, e defendendo as suas pautas. É isso que eu espero de Vossa Excelência. E só para terminar, no seu discurso só faltou a questão indígena. Parece que eu não vi Vossa Excelência falar sobre a questão indígena, que se incluísse também os indígenas, porque eles fazem parte, precisam de muita atenção dessa comissão. Muito obrigado. Que importante vê-lo atento a essas questões que são, então, necessárias para nós. Se passou a questão indígena, faço aqui essa retificação, porque, de fato, isso é muito necessário, que nós estejamos atentos, até como uma forma de restituição histórica da memória deste povo, que foi tão explorado e, hoje em dia, ainda sofre com toda essa desestrutura. Grata por sua contribuição, pastor.
E também já aproveito aqui para deixar registrado que todos aqueles e aquelas que quiserem apresentar proposições como essa da Ilha de Marajó, que, por gentileza, façam isso por requerimento, porque a gente coloca para essa aprovação. Passando aqui nessa casa, nós teremos toda a disposição para levar adiante. Eu passo a palavra agora para o capitão Alden. Queria que fosse possível adicionar o tempo de liderança. Acho que chegou aí não. Isso, já chegou aqui, vai ser incluso o seu tempo de liderança do PL. Senhora presidente, senhores deputados e todos que nos assistem aqui e através dos canais de comunicação. Eu gostaria de dar publicidade a um relatório que foi divulgado pelo Monitor da Violência no que diz respeito aos assassinatos ocorridos, especialmente no ano passado, e que dá evidência e destaque negativo, mais uma vez, e pelo 5º ano consecutivo, ao Estado da Bahia, como sendo o Estado mais violento do Brasil. Nos últimos 20 anos, infelizmente, a Bahia vem sendo governada pelo Partido das Trevas, o PT. E sabe quantas mortes, deputado Marcos Feliciano, a Bahia registrou em 20 anos de gestão do PT? 90 mil assassinatos. Esses não são números do capitão Alden, não é de uma organização, de uma ONG, de uma instituição que não divulga muito claramente seus dados, a forma de fazer a pesquisa, não. São dados oficiais, divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. Então, não há que questionar esses dados, porque são dados oficiais. E o que mais me chama a atenção, deputado Hélio, é que a ADEPOL, a Associação de Delegados da Polícia Civil no Brasil, divulgou um relatório no final do ano passado, apontando que, na Bahia, somente no ano passado, 61 mil inquéritos policiais foram instaurados. Destes, 39% apenas foram remetidos à Justiça. Quando se trata de inquéritos relacionados a homicídios, o número de elucidação destes casos são de apenas 16%. Então, isso gera um grave problema de insegurança pública. A gente precisa, enquanto Comissão de Direitos Humanos, acompanhar, não somente na Bahia, que hoje, pela 5ª vez consecutiva, é o estado mais violento do Brasil, mas em todos aqueles estados, para verificar se a estrutura de segurança pública e defesa social está funcionando plenamente. No âmbito da Comissão de Segurança Pública, eu, juntamente com o deputado Sanderson e outros deputados, fomos à Bahia, fizemos uma visita técnica para acompanhar, inclusive, as ações desenvolvidas pelos órgãos de segurança pública para tentar minimizar e tentar entender o porquê que se mata tanto na Bahia. Vale ressaltar, não são mortes provocadas pela polícia, são mortes violentas ocorridas principalmente entre facções, diga-se de passagem. Então, eu também queria chamar a atenção, senhora presidente, para que a gente também venha discutir nesta Comissão de Direitos Humanos, porque direitos humanos também é um assunto para a polícia, também é um assunto que deve ser destinado e direcionado para os agentes da segurança pública, porque na Bahia, o mesmo estado, que hoje é o 5º mais, que é por 5 vezes o mais violento do Brasil, também é o 3º estado, deputado Gilvan da Federal, que mais policiais, Marcos Feliciano, se suicidam. O 3º estado do Brasil onde há mais suicídio de policiais. Antes de ontem tivemos um suicídio de um policial militar com mais de 20 anos de serviço dentro de um hotel de trânsito de uma associação de policiais militares, que deu um tiro em sua cabeça por uma série de problemas que vem ocorrendo, e especialmente relacionado à sua condição de trabalho. Porque, veja, a mesma população baiana, de quase 15 milhões de habitantes, e 5 mil assassinatos ano,
essa mesma guerra urbana que a população baiana, que os cidadãos baianos estão expostos, também estão os policiais, que também são vítimas dessa violência, que também, quando não se matam, são atingidos diariamente, tanto eles quanto suas famílias. Então, eu tenho relato, presidente, de vários casos de policiais que estão sendo ameaçados, expulsos de sua residência, ameaçados por facções, ameaçados pelo crime organizado, e a gente não debate discussões como essa. Eu não vejo um programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por exemplo, voltado para um programa de habitação para policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, guardas civis municipais, ou seja, agentes de segurança pública expostos a qualquer tipo de violência. Não se vê nenhum tipo de mecanismo que ofereça, oportunize a esses policiais sair da zona de risco. É só câmera corporal, é só vigilância, é só pressão, é só mais punição, é mais controle, mas não se vê uma outra contramedida. Não se vê, por exemplo, discussão sobre o piso nacional para os agentes de segurança pública. Não se fala mais nisso. Não se fala em um programa de habitação. Não se fala em periculosidade. Pasmem, senhores, várias categorias profissionais recebem periculosidade, mas polícia militar não recebe, por exemplo, periculosidade. Muitos tribunais, inclusive, apontam que estes profissionais, por ausência de uma legislação estadual ou federal que norteie isso, não pode pagar esse tipo de benefício, porque a sua atividade não é comprovadamente de risco. Como não, ora bolas? Basta o simples fato dele ser identificado como policial em um assalto, ele morre. Qual é a outra categoria, sem desmerecer nenhuma outra, qual é a outra categoria que morre pelo simples fato de ser médico, ser advogado, ser professor? Não morre. Pode morrer, eventualmente, caso aquele indivíduo esteja sob efeito, sob influência de drogas ilícitas, especialmente, mas em razão de ser policial militar, civil, não. E nós estamos expostos a isso. Então, queremos trazer aqui a discussão para esta comissão de, cada vez mais, por exemplo, Marcos Feliciano, agora em abril, fica aqui a proposta para a comissão. Agora em abril, especificamente dia 21, é onde se comemora o patrono das polícias civil e militar. Por que não declararmos o mês de abril um mês para que esta casa, Senado Federal, Câmara dos Deputados, possa, neste mês de abril, discutir e aprovar projetos relevantes para a segurança pública, como temos o mês de março das mulheres, como temos um mês tal para os homens, enfim, temos datas, meses específicos. Então, o que queríamos, a partir desta Comissão de Direitos Humanos, o mês de abril, já que todas as polícias civil e militar no Brasil inteiro comemoram o patrono dessas polícias, um mês para que esta casa, em conjunto com o Senado Federal, possa dar uma resposta para os agentes de segurança pública, aprovando projetos relevantes. Temos agora aqui a discussão do projeto que foi aprovado, aí o estatuto, não o estatuto, mas a lei de organização básica da Polícia Civil e Militar, que infelizmente o descondenado vetou mais da metade dos artigos. Artigos esses que garantiriam insalubridade, periculosidade, uma série de benefícios, direitos e garantias fundamentais que foram vetados. Não adianta a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Direitos Humanos, falar de direitos humanos para policiais e termos direitos e garantias fundamentais vetados. E a gente não falar nada, e a gente não pressionar o governo para que ele aprove, de fato, esses direitos e garantias fundamentais. Então, senhoras e senhores, desejo boa sorte a todos, a senhora especificamente, para que Deus lhe ilumine na condução desses trabalhos. Independente das nossas posições ideológicas, nós o faremos com a mesma energia, com o mesmo vigor, com a mesma responsabilidade, porque a gente entende a importância desta comissão. Então, é um apelo que eu faço a todos os demais parlamentares e me coloco à disposição para que temas relevantes, temas realmente importantes, sejam discutidos. Se assim forem apresentados, terá o meu total apoio. Não estamos aqui para ser oposição por oposição. Iremos nos opor, iremos, obviamente, questionar, indagar, sugerir
alterações legislativas naquilo que não for oportuno, naquilo que não for conveniente, mas conte com o nosso apoio para que a gente possa fazer, de fato, um ambiente de discussão, de proposições e que verdadeiramente se direcione as ações para aqueles que merecem e que, de fato, têm essa necessidade. Obrigado, senhora presidente, obrigado a todos. Desde já deixo aqui à disposição dessa comissão para que seja construída uma audiência pública. Eu acho necessário que nós tenhamos aqui especialistas, que venham aqui o conjunto da sociedade e também das organizações, as quais nós sabemos bem que têm interesse nesse debate, assim como também falar da saúde mental, além da saúde física, falar da saúde mental, falar das condições de trabalho. A gente precisa ampliar esse debate. Tem disposição, eu acho que é necessário e porventura, uma vez que seja solicitada, essa comissão ela tem responsabilidade em construir essa audiência pública. Acho que é necessário. E ressalto, saúde mental. Esses trabalhadores estão sofrendo com condições de trabalho precarizadas e, se, de fato, nós construímos esse espaço, acho que o conjunto da sociedade que é interessado, as organizações, as próprias instituições devem e vão ser acolhidas nesse espaço. Eu repasso a palavra de imediato para a deputada Reginete Bispo. Presidente, só para o bom andamento do... Eu já, deputado Marcos Feliciano, só porque eu já havia garantido a palavra. Tirar? E eu só queria ter a garantia de que o item 3 da pauta foi retirado, para que fique... Foi retirado. Foi retirado. É isso. Ficou. Não, já estava registrado, anterior aos 2 requerimentos. O item 3 já foi retirado. Isso, foi a primeira coisa que eu garanti, porque isso é tanto fruto de um acordo, quanto também a solicitação da relatora, a deputada Reginete Bispo, a qual agora repasso a palavra. Deputado Feliciano, antes mesmo de vocês solicitarem a retirada, eu já havia solicitado para agregar outras contribuições. Pois não. Bem, primeiramente, presidenta, não tive oportunidade, faço agora de lhe parabenizar e lhe desejar um excelente mandato na condução desta comissão, que é tão central, tão fundamental e que dialoga com a maioria das mazelas que vivemos no nosso país. E, nesse momento, me inscrevi para encaminhar a minha solidariedade ao Alisson dos Santos Rodrigues, um motoboy, um trabalhador negro, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que no dia 17 de fevereiro sofreu uma tentativa de homicídio. Ele chama a polícia, pede socorro para a polícia, e quando vê ele é levado num camburão e o seu agressor não. Tá? Então, e em 3 dias a corregedoria atestou que o Alisson, que sofreu, a vítima, um homem negro trabalhador, ele que provocou a agressão e foi indiciado, né, por resistência à prisão e um conjunto de arbitrariedades que a gente vê como as pessoas negras, sobretudo os homens e os jovens negros, estão submetidos a diversos tipos de violência, inclusive a violência de Estado, que vê nesse sujeito, nesse homem, nessa pessoa, em função da cor da sua pele, suspeito, né? Um suspeito preferencial e a vítima preferencial nesses casos de discriminação. Então, quero levar a nossa solidariedade ao Alisson dos Santos Rodrigues e dizer, Alisson, que nós estamos atentos, estamos acompanhando o que acontece no teu caso. Então, e dizer, deputada presidenta, que neste mês de março, mês das mulheres, né, nós precisamos também pautar e estar atentas às violências que são cometidas contra as mulheres, os diversos tipos de violência, mas, sobretudo, a violência doméstica, os feminicídios, né, e as desigualdades que impõem o que tornam nós mulheres, especialmente nós mulheres negras, mais vulneráveis diante do quadro das desigualdades. E, para finalizar, se a senhora me permitir, mais 30 segundos, eu quero aqui fazer coro à voz do deputado Hélio Santos, dizendo, deputado Hélio, que eu sou defensora das cotas
sociais, porque nós temos no Brasil cotas sociais, que são para as pessoas pobres, e dentro das cotas sociais nós temos as cotas raciais, que são para pessoas negras, indígenas e quilombolas pobres. Mas quero fazer coro e dizer que as comissões de heteroidentificação, elas precisam ter muita seriedade, porque nós temos visto, com uma certa frequência, pessoas negras sendo excluídas desses processos, né? Então, nós precisamos, sim, ter um acompanhamento, ver as composições dessas comissões de heteroidentificações que tenham essa capacidade e a formação técnica para fazer esse processo de verificação tão importante. Obrigada, deputada. Grata, deputada Reginete Bispo. De imediato passo a palavra para a deputada Talíria Petroni. E são 6 minutos, porque agrega o tempo da liderança. Obrigada, senhora presidenta. Primeiro, dizer do orgulho de ter Vossa Excelência nos conduzindo nesse ano, aqui nessa comissão. Isso é histórico para esse parlamento, não só porque eu não tenho dúvidas do seu compromisso com os direitos humanos para todas as pessoas, mas porque a política ela é um lugar ainda muito pouco representativo do conjunto da diversidade brasileira, e ter uma mulher lésbica, preta, com todas as marcas de vulnerabilidades de tantas outras mulheres nesse país, sem dúvida, vai permitir um olhar a partir do seu lugar de fala, um olhar a partir do chão que a senhora pisa, que vai botar à luz a questões muito relevantes para garantir os direitos humanos de todas as pessoas. Muito, muito feliz de poder vivenciar isso nesse meu segundo mandato. Segundo, antes de fazer a fala que eu gostaria de fazer dessa primeira reunião nesse ano, queria dialogar com alguns pontos trazidos pelos colegas. Primeiro, deputado, concordar plenamente que é papel desta comissão olhar para os direitos humanos também dos profissionais de segurança pública. Quando o senhor traz o tema do suicídio, que é um tema que atinge de forma muito dura os agentes de segurança pública, isso nos faz refletir, inclusive, sobre o atual modelo de segurança pública, porque os policiais, que muitas vezes não têm direitos trabalhistas, não são compreendidos como trabalhadores, eles, muitas vezes, não suportam o que é estar, inclusive, sendo o braço armado do Estado ali na ponta, numa lógica que eles são colocados para matar ou morrer. Isso é adoecedor. A gente precisa, nos estados, pelo menos no que se refere às polícias militares, nos estados, garantir, inclusive, que a gente tenha plano de cargos e salários para esses trabalhadores. Então, e, obviamente, que nem sempre discutir segurança pública é defender os policiais. Este modelo de segurança pública ele não está a serviço dos policiais. A gente precisa pensar outra alternativa de modelo de segurança pública. Não dá para a gente ter como segunda causa no Brasil de morte intencional de crianças de 0 a 17 anos a intervenção policial. Não dá para a gente ter números, mais de 6.400 mortes em 2022 no Brasil por intervenção policial. Não dá. Esses mesmos policiais que não estão suportando viver nesse sistema que os adoece. Segundo comentário, preciso dizer que esta comissão é para defender direitos humanos, senhora presidenta. E não é possível ouvir aqui nessa comissão que é natural, que é legal, que é bonito matar alguém. Pena de morte não está prevista na Constituição brasileira. E quando nós defendemos nessa comissão que alguém que supostamente cometeu crime, e mesmo que tenha cometido crime, tem que ser morto, a pessoa que diz isso está cometendo um crime, está violando a Carta Maior. E é inadmissível ouvir isso numa comissão de direitos humanos. Precisava fazer esse registro. E agora, senhora presidenta, acho que esse vai ser um ano de muito trabalho. Essa comissão precisa olhar para todos os sujeitos de direitos, em especial aqueles mais vulnerabilizados. A gente precisa olhar para as pessoas em situação de rua.
e pensar como podemos garantir os direitos dessas pessoas, o acolhimento, a saúde, olhar para a favela, olhar para as pessoas que estão morando em assentamentos precários. Na minha cidade, por exemplo, 40% da população de uma cidade que é rica tem um orçamento de quase 7 bi, mora em assentamentos precários. Precisa ter esse olhar também, nesta comissão, olhar para a população negra brasileira num país que teve quase 4 séculos de escravidão e ainda chega no corpo negro as piores estatísticas de fome, de pobreza, de olhar, senhora presidenta, para a população LGBTQIA+. Ainda há um impedimento das pessoas amarem quem quiserem amar, de serem quem são, de terem a sua identidade garantida. É fundamental que essa comissão olhe para essa população, olhar para cada indígena, para cada quilombola, para cada caiçara, para cada mulher vítima de violência nesse país, senhora presidenta. E, sem dúvida, olhar também para aquelas pessoas que doam a sua vida para garantir os direitos humanos, para cada defensor e defensor de direitos humanos. O Brasil ainda é um país com índices absurdos de homicídios de defensores de direitos humanos. No governo Bolsonaro, que ainda bem nós superamos, eu peço só mais um minuto para concluir, senhora presidenta, nós estamos reconstruindo o nosso país. Só no governo Bolsonaro tivemos o assassinato de 2019 a 22 de pelo menos 69 defensores de direitos humanos, em especial indígenas e negros. E é papel dessa comissão não só garantir a ampliação de direitos para todos os sujeitos de direitos, em especial os vulnerabilizados, como garantir a luta de quem defende o direito de cada um e cada uma. Que bom ter a senhora sentada nesta cadeira que é do povo e que a gente tenha um bom ano nessa legislatura. Obrigada, deputada Thalília Petroni. Eu tenho aqui inscritos o deputado Pastor Henrique, logo após o deputado Ivan Valente. Senhora presidenta, queria pedir uma inversão, porque está sendo enviada a minha delegação para falar como tempo de governo, então vou falar. Então eu queria que o Ivan falasse primeiro. Pode ser? E depois eu falo? Sim, então passo a palavra ao deputado Ivan Valente. Não entendi. Mas... Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero fazer uma saudação à deputada Daiane, desejar sucesso nessa condução de direitos humanos aqui, comissão importantíssima e que de cara quero dizer que ela é comissão de defesa dos direitos humanos, tá? E não dos humanos direitos, como alguns acham. E esse termo leva a outra ilação, que é os homens de bem. Eu conheço bem os homens de bem, entende? Então, aqui não tem nada disso. Todo ser humano tem direitos. Se ele pratica ilegalidade, delinquência, etc., ele vai sofrer com o processo penal legal. Aqui nós não temos o direito de sair da legalidade da Constituição. Tá? Em segundo lugar, quero dizer que Vossa Excelência foi arguída de que, saindo da mesa para defender projeto, tem um deputado que já se colocou, o deputado Feliciano, a quem eu saúdo nesse momento. Desculpa tirar o seu lugar, então, porque eu sou mais velho que você, Feliciano. Eu vou estar aqui, tá? Não, já me foi informado, tá? Mas espero que você... Abro mão dessa prerrogativa de ser mais então, velho. Tá bom. Obrigado, Feliciano. Mas eu estarei aqui para garantir que o andamento dos trabalhos vão continuar. Também queria dizer o seguinte, né, que a defesa da polícia, ela é importante, porque o policial, o homem das Forças Armadas, né, policial, eles são servidores públicos. Então, eles poderão contar conosco, com a bancada do PSOL, para defender as suas condições de vida como servidor, condições de trabalho digna, câmera do corpo, para protegê-los também e para proteger a atividade policial. Isso é importante. Entende? Nós devemos ter esta concepção. Salvar vidas é o nosso objetivo aqui.
E a vida é do cidadão comum e é a vida também do policial. Então, nós queremos dizer o seguinte, nós estamos vivendo esta ofensiva, por exemplo, no litoral paulista. Morreram 2 policiais, entendeu? Que nós nos solidarizamos com as suas famílias, entende? E achamos que, sem dúvida, eles precisam ser homenageados. Mas nós não admitimos que 71 pessoas sejam assassinadas, porque isso não é política pública de segurança, isso é Estado vingança, e nós não vamos admitir isso. E isso está sendo dito pelo governador do Estado, dizendo que se isso é mandado para a ONU, se isso é mandado para a Liga da Justiça, por raio que o parta, não estou nem aí. Isso não é papel, entende, de um dirigente do Estado mais importante da federação. Isso é crime, inclusive. É criminoso. Essa comissão também vai tratar dessas questões. Nós devemos estar preparados para debater qualquer questão que diga respeito à defesa dos direitos humanos. E nós vamos fazê-lo. E quero, finalizando, porque o meu tempo já está esgotado, dizer o seguinte, eu defendo a liberdade, eu defendo a democracia há mais de 60 anos. Eu paguei por isso lutando 21 anos contra a ditadura militar. Conheci a tortura e os subterrâneos dos torturadores, defendidos pelo antecessor do Lula, chamado Bolsonaro, que defende a tortura, inclusive Brilhante Ustra, o maior assassino que já passou pelas Forças Armadas brasileiras. Então, aqui nós entendemos de tortura, nós entendemos de respeito aos direitos humanos. Não faço política por vingança, mas por justiça e memória. Faço política para a gente garantir que cada ser humano nesse país, que luta pela igualdade social, que quer um emprego digno, que quer garantia de vida, que quer garantir que o povo brasileiro, que a gente possa construir uma nação livre, soberana, democrática, com liberdade, entende? Tenha garantidos os seus direitos. E mesmo aqueles que pratiquem delinquência, é sobre o manto da lei que ele será julgado, e não da justiça, do vale-tudo, entende? Da vingança. Por isso, Daiane, quero dizer a vocês o seguinte, nós teremos bons embates aqui, com respeito, entende? Mas garantindo que esta comissão é comissão de defesa dos direitos humanos e não de violação dos direitos humanos. Parabéns e muito sucesso na sua trajetória. Obrigado. Obrigada, deputado Ivan Valente. Deputado Pastor Henrique, está em vias de recebimento, aqui nós já fomos avisados, porém, se houver anuência do plenário, eu já posso conceder. Caso contrário, a gente repassamos os 3 minutos e assim que for recebido. Oi. Pode ser depois da fala do deputado? Isso. Então, deputado Pastor Henrique, eu concedo os primeiros 3 minutos e assim que for confirmada a chegada da solicitação, eu repasso o restante do tempo. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, deputada Daiana, eu quero agradecer pela sua luta, pela sua experiência, pelas causas que você carrega, e certamente a Comissão de Direitos Humanos vai ser muito bem conduzida por Vossa Excelência. Eu me sinto feliz e orgulhoso de fazer parte desse colegiado sob a sua condução e pode contar com o nosso mandato organicamente aqui. E quero confirmar o que foi dito aqui. Esta é uma comissão de direitos humanos. E de cabeça erguida, com debate reto e fraterno, nós defenderemos aqui pautas para avançar na garantia de direitos humanos no nosso país. Eu tenho entendido e tenho defendido uma tese que a chamada extrema-direita é uma crise civilizatória de valores, Porque nós podemos divergir, nós celebramos a diversidade, a democracia inclui a pluralidade de posições, de ideias.
somos contra toda e qualquer forma de violação de direitos, de arbitrariedade, mas a extrema-direita é uma falência civilizatória, porque é uma política que glorifica a violência e o ódio. É uma política que despreza a dignidade humana. É uma moralidade frágil, incoerente, hipócrita e que, na verdade, produz um sistema morte, de banalização da vida. Esse é um espaço, na minha compreensão, para afirmar os direitos humanos e enfrentar a política do ódio no Brasil, ou o ódio transformado em política. Eu quero valorizar o bom diálogo. Eu quero valorizar a diferença de ideias, concepções, propostas, debater projetos de lei, fazer audiência pública. Viva a democracia! Só tem uma questão. A extrema-direita, pelo seu modo de funcionamento, é contra a democracia, a diversidade e o bom debate de ideias. Esse é um ponto que eu quero reafirmar e tenho falado isso sistematicamente. Esse é um espaço para falar de uma juventude negra viva. O atual modelo de segurança pública, que historicamente vem funcionando no Brasil, é um modelo de encarceramento em massa e de letalidade, especialmente contra pobres, negros, moradores das favelas e periferias do nosso país. No nosso país ainda, infelizmente, temos que dizer que cidadania tem cor, cidadania tem endereço, cidadania tem conta bancária, cidadania tem gênero, tem muitas formas culturais de você desprezar a vida de alguém, de você subhumanizar alguém e assim criar uma licença coletiva para que esse alguém seja exterminado e eliminado. Antes da morte física, tem a morte cultural, a morte social, a construção da imagem do inimigo a ser combatido e um certo pacto racista, elitista, que diz que algumas vidas valem mais do que outras. Inclusive, eu quero debater com muita tranquilidade, faço esse debate há muito tempo, que o atual modelo de guerra às chamadas drogas, guerra às drogas, no fundo é uma máquina de matar pobre. No fundo é uma máquina de matar negros e negras. Em nome do combate às drogas, o que se ativa é um modelo altamente violento que está destruindo famílias, matando juventudes, fechando escolas, postos de saúde, criando um clima de terror e de pânico, especialmente nas periferias e nas favelas. Uso abusivo que gera dependência e adoecimento, nós precisamos do SUS, nós precisamos da rede de atenção psicossocial, nós precisamos da assistência social, dos serviços psicológicos, do cuidado para tratar quando o uso se torna abusivo, destrutivo, autodestrutivo, e precisamos acionar o sistema de saúde pública do nosso país. Mas, hoje no Brasil, esse atual modelo, sem dúvida alguma, é um modelo que não resolve o problema de saúde e, ao mesmo tempo, ativa uma máquina de guerra. E a gente vê o sistema policial pronto para matar e pronto para morrer em nome dessa chamada guerra às drogas. Acho que esse é um espaço para debater isso. Porque tem mães chorando, porque tem famílias destruídas, porque tem um estado de exceção permanente nas favelas e nas periferias do nosso país, onde a lei é suspendida e onde há licença para matar. E uma licença para matar que tem a ver com racismo. Uma licença para matar que tem a ver com o endereço que a pessoa mora. Ainda no Brasil, tem pessoas que valem mais e pessoas que valem menos. E a cor da pele, a conta bancária e o endereço vão definindo quem é o tal cidadão de bem e quem é o inimigo a ser combatido. O inimigo, o tal bandido, tem cor, tem endereço, tem renda. E tem licença para matar, fora de qualquer parâmetro legal e constitucional.
Então, eu concordo com o que foi dito aqui. É inconstitucional, é contra o parâmetro da lei glorificar a morte como saída. Existe sistema legal, existe processo penal, existe a dosimetria, a proporcionalidade da pena, existe o direito de defesa. E vou dizer mais. Esse modelo, Orlando, que leva ao chamado genocídio da juventude negra, não é o sistema dando errado, Thalíria. É o sistema funcionando. Porque ele é feito de forma racista para eliminar os sobrantes numa sociedade absolutamente racista. Então, esta comissão, Dayana, os meus olhos estão brilhando. Vai ter coragem para pautar a juventude negra viva. Vai ter coragem para pautar um outro modelo de polícia, que inclusive proteja os policiais e freie esse modelo de letalidade, de vingança, de tortura, de violação de direitos. Essa comissão vai ter coragem para tocar no sistema de tortura que existe em algumas comunidades terapêuticas, para enfrentar a lógica manicomial dos hospitais psiquiátricos. E vou ser sincero, debater a vida dos presos, sim. Porque nós não somos daqueles, como disse o Ivan, que desistimos das pessoas e achamos que diante de um crime elas têm que ser torturadas e mortas. A humanidade do sistema carcerário nos importa porque aquelas pessoas nos importam e o que a gente quer é ressocialização, não punição e desistência da vida das pessoas. Essa comissão vai debater a vida das mulheres. Obviamente não é o meu lugar de fala. Como homem, carrego vícios de uma cultura masculina tóxica e todo dia preciso revisitar a minha consciência e as minhas ações. Mas não dá para baixar a cabeça e se silenciar diante da cultura do estupro, diante do feminicídio. Tem que debater direitos reprodutivos, sim. Temos que entender que o atual modelo, a legislação de aborto atual é hipócrita, porque mulheres estão morrendo na clandestinidade. Especialmente mulheres pobres, mulheres negras. Dayana, vamos debater sim. E vamos enfrentar com ética, com respeito, com diálogo, não devolvendo na sinergia e na energia do ódio, mas vamos ter orgulho das nossas bandeiras. Não vamos ter medo das nossas convicções amorosas, de um mundo pautado na justiça, na igualdade, na partilha, na garantia de direitos. Nós precisamos da nossa contribuição histórica para que a extrema-direita volte para o passado. Porque a vitória de um projeto de extrema-direita é uma crise humanitária. Humanitária. E para concluir nesses meus 2 últimos minutos, aconteceu algum milagre, o tempo foi se ampliando à medida que eu fui falando. É porque chegou a delegação. O milagre da multiplicação. Eu achei que fosse o Orlando. Chegou aqui, as coisas foram... A gestão democrática. Gestão democrática. Eu quero tocar no último ponto. Orlando. Hoje, no Brasil, na minha opinião, debater democracia e direitos humanos é enfrentar a violência do fundamentalismo religioso como projeto de poder. Eu sou evangélico, nascido e criado em igreja batista. Eu amo Jesus de todo o meu coração e não quero transformar o parlamento na extensão da minha igreja. Brasil é plural, Brasil é diverso, Brasil tem crenças religiosas distintas e a não crença religiosa. E hoje, violência contra mulheres, violência contra negros, violência contra irmãos e irmãs do axé, violência contra terreiros, violência contra indígenas, violência contra LGBTs, no Brasil hoje tem assinatura de púlpitos sangrentos, pastores hipócritas, moralidade mórbida, de gente que usa o nome de Deus, enche a boca para falar Deus, pátria, família. Presidente, intolerância. Não citei nome. Deputado, vamos garantir a palavra, porque ninguém interferiu anteriormente. O pastor Henrique ainda tem aí 30 segundos e eu gostaria de manter a ordem. Pastor, por gentileza, vamos respeitar, até porque todo mundo falou e ninguém interferiu. Por gentileza. Não, são as posições que foram aqui deixadas bem objetivas. Ninguém interferiu. Ninguém interferiu. Eu peço, por gentileza, que seja garantida a fala do deputado pastor Henrique. É isso.
No momento em que os senhores estavam falando, ninguém interferiu. Mesmo quem discordou e depois trouxe na fala. Eu gostaria de garantir a ordem dessa sessão e fazer com que a palavra do pastor Henrique seja garantida. Bom, senhores, me desculpam, mas de fato foi isso que aconteceu. Nós permitimos a fala de forma democrática a todos. Quando os senhores falaram, ninguém interferiu. Então, portanto, eu peço respeito nesse momento para que ele possa concluir a fala dele. Deputado, a palavra é sua. Pode concluir. Pode restabelecer aí, por favor? Pode restabelecer, por gentileza? Pastor Henrique. Defende aborto, assassinato. Deputado, pastor Henrique. É a sua fala. Não. Deputado. Só. Deputado, por gentileza, a palavra é sua. Senhora presidenta, eu te agradeço. Senhora deputada, se eu puder retomar os meus últimos 2 minutos, só para concluir. Não, senhora presidente, a senhora tinha dado 30 segundos, senhora presidente, e repôs 1 minuto. Não. Foi restabelecido 1 minuto, porque em 30 segundos criou-se aqui uma situação totalmente controversa. Então, o pastor Henrique tem mais 1 minuto de fala e assim se encerra o tempo dele. Por gentileza, pastor Henrique. Senhora presidenta, eu reafirmo, eu só vou pedir, vou esperar com tranquilidade. O fundamentalismo religioso, hoje... Deputados. Por gentileza, pastor Henrique, a palavra é sua. O fundamentalismo religioso é... Pastor Marco Feliciano, quando o senhor estava com a palavra, ninguém se opôs, inclusive discordando de algumas coisas. Nem o senhor e nenhum dos outros deputados. Eu peço, por gentileza, vamos estabelecer a ordem nesse espaço? Porque, de fato, não é possível que tenha esse tipo de atravessamento aqui. Não, o respeito parte do princípio que os deputados têm a palavra aqui garantida. E eu peço a gentileza de que respeitem os próximos segundos que ainda restam do deputado pastor Henrique e depois, se quiserem utilizar a palavra, escrevam-se que de forma democrática nós vamos garantir. Mas não vai ser no grito, não vai ser no atravessamento e não vai ser dessa maneira que nós vamos aqui desestabilizar todo um processo construído com muito respeito e muita responsabilidade. No início dos trabalhos eu deixei isso de forma muito objetiva e agora vou ressaltar. Não vai ser no grito e não vai ser dessa forma que nós vamos construir essa comissão no próximo ano. Eu peço, por gentileza, que o senhor respeite o pastor Henrique. Nós vamos dar esse minuto e depois, se o senhor quiser utilizar da fala, aí eu repasso a palavra. Por favor, pastor Henrique. O fundamentalismo religioso é uma violência contra a diversidade, contra os direitos humanos e contra a democracia. Ele é pautado numa moralidade hipócrita e insensível à dignidade humana. Eu quero celebrar a liberdade religiosa, eu quero celebrar a diversidade de religiões no meu país. Eu quero celebrar os irmãos e as irmãs do axé, os meus irmãos de tradição evangélica, que sequer podem ser traduzidos ou representados por uma ou outra voz, porque eu respeito a liberdade dos meus irmãos e das minhas irmãs e lamento uma espécie de bolsonarização do púlpito, em que parece que Bolsonaro é mais importante que Jesus, a comunhão e o amor. E sim, reafirmo, hoje o fundamentalismo religioso transforma a religião numa máquina de ódio. E aqui é espaço para a garantia dos direitos humanos, negros, mulheres, indígenas, quilombolas, LGBTs. Bora para cima, Dayana, cabeça erguida e orgulho das nossas bandeiras. Obrigada, pastor Henrique. Eu só peço que a deputada Thalíria pediu para fazer um informe. É só, presidenta, rapidamente anunciar a presença do nosso companheiro de Duque de Caxias, que é uma grande liderança, o Wesley Teixeira. Ele é um jovem evangélico, filho de um pastor e de uma pastora, membro da Coalizão Negra por Direitos. Ele enfrentou as enchentes, garantindo comida para várias comunidades desse município tão abandonado pelo Estado, lá no Rio de Janeiro. Então, queria muito que essa comissão soubesse
da presença desse jovem aqui nessa casa, que nos representa tanto no nosso Estado. Obrigada, presidente. Seja muito bem-vindo a essa casa. Eu repasso a palavra aqui para o deputado Hélio Lopes, que tem garantido aqui a liderança pela minoria, e logo após o deputado Éder Mauro. Eu já faço aqui, são 8 minutos, já faço aqui o repasse da informação, deputado Marco Feliciano, de que o senhor já utilizou dos 3 minutos e não tem mais nenhuma outra forma de utilizar novamente a palavra. Nós estamos, conforme o senhor mesmo nos solicitou, utilizando do regimento, e o regimento ele fala disso. Então, eu passo a palavra para o deputado Hélio. Por gentileza, eu passo a palavra para o deputado Hélio. Deputado, pastor, eu peço a gentileza de que o senhor permita, é a palavra, inclusive, do seu colega. Senhora presidente. Vossa Excelência falou sobre um minuto do regimento, mas Vossa Excelência falou que se eu ficasse em silêncio e aguardasse o deputado falar, me daria 1 minuto para falar. Eu só lhe cobrei isso, mas Vossa Excelência não pode cumprir com sua palavra, não tem problema nenhum. Não é cumprir com a palavra, deputado pastor Marco Feliciano. Isso, de fato, não é possível. O senhor pode utilizar os seus 8 minutos, conforme foi feita a solicitação. Foi isso. Mas, de fato... não é possível. Então, se o senhor puder me mostrar dentro do regimento, dentro desta organização regimental, aí nós faremos isso. Por hora, 8 minutos, e é com o senhor, deputado. Nem para vice-líder eu posso... Presidente, eu sou vice-líder da minoria, ele vai dividir comigo. Nós somos tempo da minoria. Isso está no regimento, pode. Nós dois somos da minoria. Não é possível. Eu quero garantir os 8 minutos do deputado Hélio. Por gentileza. Não tem. É isto. Deputado Hélio, vice-líder da minoria, tem 8 minutos para ser utilizado. Deputado Hélio, por gentileza, seus 8 minutos. Senhora presidente, como zerar meu tempo aí, por favor? Zerar não, né? Botar 8, né? Zerar é acabar. Isso, não. Senhora presidente, eu tenho algumas dificuldades na minha vida. Eu sou cristão evangélico, respeito a opinião de cada um, mas eu tenho dificuldade em saber como pode um cidadão que se considera evangélico votar num partido que defende a erotização das crianças. Votar num partido... Senhora presidente, vamos garantir a educação, fala educação traz de casa. Por gentileza. Senhora presidente, eu tenho dificuldade, voltando a falar aqui. Um cidadão que se diz, fala por aí que é evangélico, votar em um partido que defende a erotização das crianças. Votar em um partido que defende um aborto. Ele é cristão, evangélico, e vota num partido que faz de tudo para denegrir a imagem de um cidadão evangélico aqui. Então, deixo aqui o meu repúdio para quem se diz cristão evangélico, rever alguns conceitos, alguns princípios. Porque crente, pastor Marco Feliciano, porque crente? Até o diabo está escrito. Não sou eu. Como aqui nós temos que respeitar a pluralidade, as divergências de ideias, deixo o meu repúdio. É simples. Você que é cristão evangélico, que vota no PT, que vota nesse partido que destrói a família. Eu estou falando parlamentar, eu estou falando quem vota. Para reflexão, toda bandeira que o PT defende, ou outros partidos de esquerda aqui, para destruir aquilo que a Bíblia defende, tudo aquilo que a esquerda destrói, tudo isso, eu deixo pela reflexão. Se Jesus Cristo fosse hoje, pastor Marco Feliciano, Gilvanda Federal, capitão Éder, delegado, se Jesus Cristo fosse hoje um cidadão brasileiro, vocês acham que ele votaria na esquerda? Se
Jesus Cristo fosse hoje um cidadão brasileiro, vocês acham que ele votaria na esquerda? Isso aí... Senhora presidente, por gentileza, senhora presidente, vamos... A senhora não deixou um parlamentar falar, vai ter que pedir segurança para deixar a comissão vazia, só que o parlamentar tem o seu direito. Aqui é democrático, ó. Deputado Hélio. Não tem isso. Eu garanto a sua fala e peço aos presentes, por gentileza. Pronto, agora já está restabelecida a ordem. Por gentileza, conclua a sua fala no tempo que ainda lhe resta. Muito obrigado, senhora presidente, pela forma que Vossa Excelência está conduzindo aqui. De forma imparcial, é isso aí. Eu venho aqui também enaltecer a CCJ. Parabéns para os senadores, que levou para casa uma função que não compete o STF a decidir, que é porte e posse de drogas. Está lá no Senado, deixo aqui com a Câmara, aquela ali. Você que anda com a droga no bolso, que anda consumindo na rua, os seus dias estão contados. Porque qualquer, não 1 quilo, 100 gramas, não, qualquer quantidade, se andar, depois que aprovar, eu voto aqui e faço coro. Se andar com droga, tem que ser punido sim. E tem aqui 4 senadores, para surpresa, né? Vamos ver se é do PL, os senadores que votaram, e a votação foi simbólica. Vamos ver se é do PL, os senadores que votaram contra. Apesar da votação ser simbólica, fez questão de dizer, não vou votar em favor, senhora presidente, não vou votar em favor dessa PEC. Tem meu voto, sim. Aí está o senador Humberto Costa. É do PL, Gilberto Filhão? Humberto Costa. Fabiano Contarato. É do PL? Esse acho que é. Jacques Wagner. É do PL? Não. Esses 3, ambos do PT. E Marcelo Castro, do MDB, do Piauí. Sabe por quê? Eu sou contra, senhora presidente, e aos demais, até quem está fazendo o coro. Sabe por que eu sou contra? Eu perdi 3 sobrinhos para essa desgraça, pretos, mas não morreram porque eram pretos, não. Morreram porque estava envolvido com quem não devia através do consumo de droga, através do crime. E não é porque meu sobrinho tem que passar pano, não. Eu quero ver quem defende isso, falar para minha irmã, olha, a senhora perdeu 3 filhos para as drogas, mas eu sou a favor. Vai falar para ela isso? Vai falar para minha mãe lá, que tem hoje 93 anos. Perdi 3 sobrinhos. Aqui eu quero que fale assim, vem defender e dar exemplo. Defender e dar exemplo. Eu perdi 3 sobrinhos. E outra coisa, aproveita a comissão, senhora presidente, falar sobre o 8 de janeiro. 2 minutos, 1 minuto e meio, não vai nem dar para começar a falar das arbitrariedades que aconteceram no 8 de janeiro. Graças ao meu bom Deus, saiu na mídia que um sem-teto, olha bem, sem-teto, é nessa comissão que tem que falar direitos humanos, sem-teto, estava 8 meses preso. Solicitar essa casa, mandar um documento para saber, tem camelô com tornozeleira, sem-teto estava preso, está solto agora, que é direitos humanos, não direito dos manos. Na comissão passada, não conseguimos marcar uma visita para poder perguntar sobre o que está acontecendo nos presídios e no STF. Porque primeira instância está no STF. Então é STF, a gente tem que ir na justiça para saber. Na defensoria e mandar um documento. Porque muitos advogados estão falando que não está tendo acesso às informações para se defender. E olha só, senhora presidente, na linha do tempo, um crime impossível. Meu irmão Jair Messias Bolsonaro
irmão de coração verde e amarelo, que eu falo com muita honra. Saiu daqui em dezembro, aconteceu dia 8 de janeiro, mas como? Não tem conexão, mas estão querendo falar que tem. Então foi crime impossível. Fizeram aqui uma CPI que o governo interferiu em muitas coisas, para não dizer também outro setor público, outro departamento, que quem foi culpado não foi indiciado. Fulano abrindo a porta para que cidadão pudesse entrar lá dentro. Esse fulano, mais 30 segundos, por favor, pode ser? Se não for. Por isso eu gosto da senhora, presidente. Muito obrigado. Para que essa casa faça um documento para obter informação. Senhora presidente, eu, cristão evangélico, eu não cometo intolerância religiosa e dizer que religião de matriz africana e terreiro possa ser empregado no SUS como terapia ou coisa parecida. Eu respeito, não tem nada contra. Fique bem claro aqui. Deputado Éder Mauro, quero deixar aqui registrado que a sua delegação chegou agora, porém, o deputado Hélio já havia utilizado todo o tempo, inclusive mais 30 segundos, e por isso, então, o senhor tem 3 minutos para utilizar nesse momento. Já contando? Sem problema, senhora presidente. Nós teremos muito tempo durante esse ano aqui para debater. Mas eu ouvi atentamente o pastor, não diria do inferno, porque não dá para classificar, falar da própria religião de uma outra igreja e ficar se detratando o tempo todo. Aliás, não foi só aqui nessa comissão, ainda hoje pela manhã, também em outra comissão de educação ele fez a mesma coisa. Mas é interessante a defesa que o pastor e outras deputadas da esquerda comunista aí têm feito em relação à questão da mulher, em relação à questão da criança, das drogas. Mas eu não vejo, senhora presidente, essas deputadas feministas se manifestarem quando o Hamas invadiu Israel, degolou crianças, matou mulheres e estuprou em estupro coletivo mulheres naquele país. Depois de estuprada, senhora presidente, introduzir o braço na vagina destas mulheres, arrancando-lhe os órgãos. E eu não vejo nenhuma dessas deputadas feministas que defendem bandido, inclusive no Rio de Janeiro, se manifestarem em favor das mulheres. Mas, se fosse Marielle Franco, tenha certeza que elas estariam até hoje. Elas estariam até hoje. Senhora presidente. Não, senhora presidente. Pode continuar, deputado, por gentileza. Só para repor, senhora presidente. Que a gente não defende bandido, não. Bandido. Deputado, conclua. Meu microfone, meu som está muito baixo, senhora presidente. Tá. Volto a repetir. Se fosse Marielle Franco, que carregaram durante anos em discurso neste plenário. Quem é você? Deputado, por gentileza. Por gentileza. Aqui, ó. Restabelecendo, estou segurando o tempo. Por gentileza. Deputado. Isso. Por gentileza. Ó. Aqui. Deputados, nós vamos encerrar a sessão se continuar dessa forma. Por conta da forma como está sendo conduzido o trabalho, eu peço desculpas ao senhor, mas não é possível permitir, uma vez que nós estamos, inclusive, na primeira sessão, e que isso sirva como forma de respeito e responsabilidade na condução das próximas. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa sessão e já aviso que a próxima sessão eu convoco as senhoras e os senhores para o próximo dia de 20 de março, nesse mesmo plenário, e a pauta será divulgada 24 horas antes da sessão presente.